Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos iniciando mais uma semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Nesta atividade, pessoal, vamos falar sobre efeitos de sentido. Bom, compreender um texto é muito mais do que saber reconhecer as palavras ou saber repetir o que está escrito. É preciso interpretar. E quando você interpreta, você tem que levar em consideração alguns aspectos que são utilizados, como linguagem verbal e não verbal. Aí, falando da linguagem verbal e não verbal, nós já até estudamos isso. Às vezes, quando você se depara com um texto que tem imagem, muitas vezes você tem a linguagem verbal e não verbal juntas, mas às vezes você tem apenas a imagem. Numa tirinha, por exemplo, você tem apenas a imagem e você consegue compreender mesmo que não tenha nada escrito, certo? Quando você tem a junção das duas, né, a linguagem verbal e não verbal, aí sim você tem que prestar atenção, porque às vezes a imagem ela complementa o sentido que aquele texto, né, que aquela tirinha quer passar para você. Correto, pessoal? Além da linguagem verbal e não verbal, nós temos aí a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia, o humor, né? Vamos falar sobre ambiguidade e duplo sentido. Bom, gente, são praticamente iguais. É quando você consegue interpretar de mais de uma forma, né? Não ficando claro o sentido verdadeiro, né? O sentido óbvio, ou seja, é uma dificuldade aí de compreensão. Eu coloquei aqui separado porque é importante que nós entendamos que a ambiguidade não é pretendida pelo autor. Normalmente, quando você usa a ambiguidade, é uma frase que você coloca e não fica muito bem colocada e causa essa dificuldade de compreensão. Agora, o duplo sentido, normalmente ele é pretendido pelo autor e ele é muito usado para chamar atenção. Então ele é muito usado em propagandas. Aqui logo abaixo eu coloquei aqui uma propaganda para vocês. Vamos falar da ambiguidade. Então eu tenho um exemplo aqui, eu tenho uma imagem onde diz: família muda, vende tudo. Aqui você não compreende logo de cara o que é esse cartaz, né? O que essa frase está querendo te dizer. A família muda, a família não fala, né? E está vendendo tudo, ou a família está mudando de endereço, né? Está mudando de casa e está vendendo tudo. Então aqui a gente fica sem entender logo no princípio. Correto, pessoal? Mais abaixo eu tenho aqui uma propaganda, é o duplo sentido, e é uma propaganda de Colgate. Então, olha só, a escolha prudente. Quando você ouve isso, a escolha prudente, na hora você não entende se é uma escolha feita com prudência, né? Ou se é a escolha para os dentes. Então você tem aí esse duplo sentido, mas foi intencional, né? É como se o autor aqui, né, o fabricante, ele quer chamar a sua atenção, né? Ele quer chamar a atenção e quando coloca assim esse duplo sentido faz com que a pessoa pare para entender, né? E isso, de certa forma, faz com que a pessoa memorize. Mais abaixo, pessoal, eu tenho a ironia, que é outro efeito de sentido, que é muito comum, né? Quando você fala uma coisa, mas na verdade não é aquilo que você queria dizer, né? Você tem um contexto aí diferente do usual, certo? E aí você fala de forma que a pessoa sinta aquele deboche. Então, a ironia, na verdade, é um deboche, né? Olha o exemplo aqui. Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Então, na verdade, aqui o que você está querendo dizer é que esse menino é mal educado, né? Mas você usa ironicamente essa frase: que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Logo abaixo, você tem humor, né? E falando de humor, gente, eu sempre falo isso. Quando você fala de humor, não quer dizer que você vai morrer de rir, que você vai
ver lá a tirinha, né, o texto, e você vai morrer de rir. Não é isso não, tá, gente? O humor é quando você dá um sentido assim que fora do habitual, fora do normal, e você quer de repente colocar ali uma graça, uma certa graça, mas não quer dizer que você vai morrer de rir, não, né? Então, olha só, o humor. Neste caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas, né? Ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Então é sempre uma situação aqui, assim que te surpreende, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma charge. Então aqui nesse exemplo, a gente consegue perceber uma bomba, né, de combustível, dessas bombas aí que a gente tem nos postos de gasolina, né? Ah, tá até escrito aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, né? Gasolina comum, né? Dá para entender que é gasolina comum, embora a palavra gasolina não tenha saído direito, só a última sílaba. E gasolina aditivada. E logo aqui do ladinho, você tem uma pistola, né? Eu não sei se é uma pistola, gente, não estou certa disso não, mas é uma arma, né? Dá para perceber que é uma arma e essa arma está no lugar da pistola de abastecimento, né? Então, qual é o efeito que o autor desse texto, né, dessa charge quis passar? Na verdade, a gente aqui pode falar do preço do combustível que está lá nas alturas, né? Então, quando você olha essa arma aqui, você deduz o quê? Que está um assalto, é quase como se fosse um assalto, né? E é muito importante também, gente, a gente pensar o seguinte, para você entender certos efeitos de sentido, principalmente quando o efeito está numa charge, né, que é um gênero textual que normalmente critica situações do cotidiano, para você entender esse efeito, é muito importante que você esteja antenado com os assuntos do dia a dia, do seu bairro, da sua região, da sua cidade, do seu país, né? Eu sei que tem assuntos que não são do nosso interesse, mas é muito importante a gente estar sempre antenado, porque, por exemplo, aqui nessa charge, se eu não tiver o conhecimento de que o combustível está alto, né? Está com preço lá em cima, nas alturas, eu não vou entender o porquê dessa imagem aqui. Eu vou olhar e vou pensar assim, ué, uma arma, né? Um revólver no lugar da pistola de abastecimento, então eu tenho que estar antenado para conseguir entender esse efeito, certo, pessoal? Logo abaixo, pessoal, eu tenho aqui algumas atividades com algumas frases com duplo sentido, né, com ambiguidade, e eu pedi para vocês analisarem, né, e colocarem aqui o verdadeiro sentido, correto? Bom, aí chegamos aqui na atividade 24, leitura e interpretação do gênero memórias literárias. Deixa eu só consertar aqui. Leitura e interpretação do gênero memórias literárias. Bom, gente, na atividade da semana passada, se eu não me engano foi semana passada, eu coloquei uma atividade mostrando para vocês o conteúdo, né, o gênero memórias literárias. Não pedi nenhuma atividade, até expliquei que não iria pedir naquele momento, porque isso a gente vai ter que fazer posteriormente, a gente vai ter que criar, né, o nosso texto de memórias literárias para Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá? Mas hoje eu coloquei aqui um texto e coloquei uma interpretação. Então, hoje vocês vão interpretar esse texto aqui de memórias literárias. Correto, pessoal? É só isso para a atividade 24. E qualquer coisa, gente, eu estarei no WhatsApp para atender vocês. Um beijinho.